Querido e maravilhoso Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor está dando para nós, de aprendermos de Ti, de ouvirmos a Tua voz, de estudarmos a Tua palavra. Senhor, para que a nossa fé possa ser cada vez mais consolidada. Eu agradeço a Ti, Senhor, por tudo isso. Louvo, meu Deus amado, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Te agradeço desde já. Abre o nosso coração e nosso entendimento em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos começando, então. Vamos falando aqui, mas eu queria tomar 5 minutinhos dessa reunião, tá? Só para poder explanar para vocês rapidamente, muito rápido mesmo, muito objetivo até, porque o objeto da reunião não é esse, é sobre aquela postagem minha, né? E eu só quero que os irmãos levem para o seguinte lado, que é o lado certo, né? Nós que estamos na liderança da igreja, o pastor Carlos, que é o pastor da igreja, eu sou o pastor auxiliar dele, tem que ficar muito claro, né? Eu sou o pastor auxiliar do pastor Carlos. O irmão Reginaldo vai ser consagrado evangelista agora, no mês de novembro. Então, vai ser o nosso evangelista ali. Então, nós três temos a responsabilidade, nós temos a grande responsabilidade de colocar a igreja nos trilhos, né? Nos trilhos da palavra. Então, o que acontece, meus irmãos? Tudo que nós fazemos, nós não fazemos de moto próprio, tá? De qualquer maneira, pela nossa própria vontade, a gente faz balizado no que a Bíblia diz. Então, nós externamos aquilo que está escrito na Bíblia. Por exemplo, isso que está acontecendo aqui agora. Por que a necessidade do discipulado? Porque identificamos problemas, né, falta de compreensão correta sobre essa matéria. Então, imediatamente, startou o processo. Espera aí, vamos corrigir isso. Então, a liderança serve para isso. Mas como é que nós estamos fazendo aqui? Eu não estou dando a minha opinião para vocês. Eu não estou dizendo o que eu acho, o que eu penso. Eu estou pegando a Bíblia, aí tem um mestre aqui junto comigo, tem um pastor da igreja aqui junto comigo, e nós juntos mostramos o que a Bíblia diz. É o nosso papel. O papel do mestre e do pastor, tá? E não deixa de ser um mestre também, é única e exclusivamente elucidar a palavra. É aquele camarada que abre o coco para tirar a água de coco para o camarada beber. Mas ele vai lá, ele que dá a martelada, ele pega o facão, descasca, entendeu? Ele faz a coisa acontecer. É o cara do coco, né? Aí não é, ele já chega, vira lá a aguinha de coco no copo de todo mundo. Esse é o papel do mestre e do pastor. Mas trazer o conteúdo, o que significa, o que é realmente. Então, essa é a nossa missão e a nossa responsabilidade. Às vezes somos mal compreendidos, né? Mas a culpa não é nossa, irmãos. A gente tem que colocar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, então é assim que nós vamos fazer, ok? Vocês não vão ver nenhum de nós aqui, tá? Nem eu, nem o pastor Carlos, nem o irmão Reginaldo, fazendo coisas da nossa cabeça, né? Dando a nossa opinião. Você não vai ver nunca a gente pregando, né, o que nós achamos que temos que pregar. Então, essa responsabilidade Deus deu para nós. E quando Deus chama alguém para o ministério, ele chama com esta compreensão. Então, às vezes somos mal compreendidos, né? E eu queria que vocês entendessem que a situação não é essa. É o nosso zelo e a nossa preocupação em fazer a coisa certa, né? E nós erramos, nós fazemos coisas erradas também, mas a Bíblia está certa. Então, vamos pela Bíblia, vamos obedecer o que a palavra de Deus diz. Amém? Então, eu só queria deixar... Então, o que acontece? É uma situação que os irmãos precisam entender. As outras igrejas estão cheias, por quê? Porque os pastores não têm essa preocupação. A preocupação deles é outra, né? Outra coisa também que eu quero deixar claro aqui, o nosso amor por vocês não está vinculado ao caixa da igreja, não está vinculado às coisas que a igreja pode nos dar, porque nós não usamos nada da igreja, tá?
Vocês têm a felicidade de ter 3 homens que têm suas próprias profissões, têm seu próprio dinheiro, têm a sua própria vida, e não depende da igreja para nada, para sustento. Nada, nada mesmo. Nem um centavinho assim, ó. Tá? Então, tudo que nós fazemos ali, fazemos porque amamos a Deus, em primeiro lugar, e amamos vocês. E muito. Então, quando a gente coloca, apertamos mais o cinto, né? Aperta mais aqui, dá uma rochada ali, porque nós amamos vocês e queremos que vocês sigam para o céu junto conosco, porque eu também estou zelando pela minha alma. Só que eu tenho a missão de zelar pela minha alma, o Carlos e o irmão Ginaldo, mesma coisa, e também zelar pela alma de vocês. Amém? Dito isto, vamos ao estudo. Amados, é o seguinte, eu estive olhando a nossa apostila, tá? A lição 5, que é a justificação, é que nós vamos falar. Porém, eu achei aqui excelente, nota 1000. Só que eu acho que, antes de nós entrarmos aqui, precisávamos ter assim, uma espécie de preâmbulo, né? Que eu vou passar para vocês depois. Está aqui, ó. Eu vou passar para vocês depois, tá? Depois eu passo para vocês. Vou mandar no grupo, são 3, 4 folhinhas só, tá? Se vocês puderem imprimir. Quem não puder imprimir, me fala que eu imprimo e levo para vocês, tá? Então, isso vocês depois coloquem dentro da apostila de vocês como um adendo, uma espécie de um apêndice, né? E é uma geral no entendimento da justificação para a gente poder entrar no que está escrito ali na apostila. Então, vamos lá. Vamos começar com uma primeira pergunta, né? Eu falei que eu ia dar um espaço para vocês hoje, para a gente poder falar sobre as lições passadas. Eu vou pedir licença para vocês, para a gente fazer isso na próxima, quando a gente for entrar ali na apostila, porque eu preciso passar isso para vocês, e de nenhuma maneira isso vai confundir vocês, não. Pelo contrário, vai até auxiliar vocês um pouco na compreensão da lição passada. Aí sim, na próxima segunda-feira, a gente abre um espaço no início, logo no início, não no fim, para quem tiver alguma dúvida poder manifestar e a gente tentar dirimir aqui. Mas vamos lá. Vocês não têm isso que eu vou ler aqui agora, vocês terão depois, que eu vou passar para vocês, mas eu vou começar com uma pergunta. Existe diferença entre perdão e justificação? O que vocês acham? Vamos lá, respondam, quando tiver tempo, não pode demorar, não. Existe diferença? O que vocês acham? Perdão e justificação, hein? Tem ou não tem? Perdão e justificação é a mesma coisa? Bom, vocês não querem falar, então falo eu. Vamos lá. Eu acho que não tem diferença não, Cleiton, eu acho, né? Amém, amém. Não tem mesmo, não, tá? Não, tem diferença, desculpa, estou falando besteira aqui. Tem diferença sim, Claudinha. Perdão e justificação não são a mesma coisa, tá? Não são a mesma coisa. Então, vamos lá, vamos entender melhor o que significa um termo e o que significa outro termo. O perdão é o ato de liberar alguém de uma dívida. Prestem bastante atenção nisso, porque eu não sei, inclusive, se vai dar para a gente falar tudo hoje, vou torcer para sim, mas se não tiver, eu vou ter que, na aula seguinte, a gente voltar para o pedaço que fica faltando, porque é importante essa compreensão aqui. Então, é o ato de você liberar alguém de uma dívida ou culpa, enquanto a justificação é o ato de declarar alguém justo ou inocente. Preste atenção. O perdão é o ato de você liberar alguém de uma dívida ou culpa. E a justificação é uma declaração. É quando você declara uma pessoa justa e inocente. Ok? Então, vamos lá. Ambas são doutrinas referentes à salvação e estão intimamente relacionadas. Entretanto, não são a mesma coisa. Remitir as penas de uma lei a favor de um réu é uma coisa. O que é remitir? Perdoar. Ok? Então, remitir as penas em favor de um réu é uma coisa. Declarar que esse réu é inocente e justo é outra coisa completamente diferente. Então, são 2 termos que falam de 2 coisas bem diferentes. Agora, estão intimamente relacionados.
Até aí estão entendendo? Então, o que diz lá em Romanos 4, por exemplo? Quem quiser acompanhar, pode acompanhar. Romanos capítulo 4, a partir do verso 7. Diz assim: abençoados são aqueles cujas as iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa pecado. E aí você vê as duas ações acontecendo nesse texto. Você vê o perdão e você vê a justificação logo em seguida. Então, vamos lá. Este texto prova claramente que o perdão dos pecados faz parte da justificação, mas isso apenas como um lado negativo. Tá? E aí vocês têm que entender o que quer dizer isso. Por que o perdão é um lado negativo? Ele é um lado negativo porque ele não age totalmente na essência, tá, dessa construção do homem se tornar justo diante de Deus. Ele é perdoado, mas é necessário que não seja mais imputado a essa pessoa, depois de que ela é perdoada, nenhum outro pecado. Ou seja, ela seja declarada inocente. Ou seja, ela é santa, ela é perfeita. Aos olhos de Deus, ela é perfeita, ela é santa. Então, aí você fala, pastor Cleiton, mas que coisa complicada. Como eu posso ser santo e como eu posso ser perfeito aos olhos de Deus se eu ainda habito nesta carne cujas tendências me levam para o pecado? Vamos chegar lá também. Então, a imputação e a aplicação da justiça de Cristo, o que contém o germe e o poder da santificação. Então, aonde começa esse ato, gente? Quando é que começa? Lá em João 19, tá? Vocês vão ter isso na mão, tá? Em João 19, qual é o texto aqui? Versículo... Espera aí que o branco pegou em cima, gente. Olha só. Em João 19, versículo 30, o que nós vemos ali? O que está escrito lá? Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E ele, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Esse termo que Jesus usa lá na cruz, quando ele morre, tá? É um termo contábil. Eu já falei isso em pregação, inclusive. Tá? É o termo teléo, que é um termo que estabelece uma conta corrente. Então, para a gente entender o que é justificação, tá? A gente precisa entender o que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Então, quando ele falou assim, está consumado, pendeu a cabeça e morreu, ele está dizendo assim, não tem mais nada para ser feito, a dívida foi paga, tá? Mas algo aconteceu ali também. Algo ali aconteceu também. Cristo satisfez a justiça de Deus pela morte de todos, pagando os nossos pecados, por esses pecados. Esses pecados nunca mais poderão ser punidos outra vez. Eles já foram punidos em Jesus. Vocês precisam entender essa mecânica da justificação. É a coisa mais linda e perfeita que existe, irmãos. Tá? Então, o que acontece? O camarada, a partir do momento que ele aceita Jesus Cristo, todos os pecados dele, todos, os que ele cometeu no passado, o que eles poderiam cometer agora, os que ele vai cometer no futuro, a partir daquele momento, ele não sofre mais a imputação desses pecados, porque Jesus pagou por todos eles. Acabou. Foi cravado na cruz. Encerrou a dívida. Não tem mais dívida. Mas aconteceu uma coisa linda aí. Qual foi essa coisa linda? Eu não falei para você que o termo que Jesus usa é um termo contábil? Ele fala teléo. Teléo é um conta corrente estabelecido. E o que quer dizer isso? Jesus pega o nosso saldo devedor, que era um saldo devedor brutal, ele pega esse saldo do devedor e absorve ele. Mas, na contrapartida, ele faz com que o nosso saldo se torne positivo. Ele não somente absorve o nosso saldo devedor, mas ele coloca dinheiro na nossa conta. Só que tem um detalhe, irmãos. Esse dinheiro não acaba nunca.
Isso é justificação. É uma coisa que não depende de mim, não depende de você, depende de Deus, porque isso foi estabelecido no tribunal do céu, irmão, fora de nós. Então, o perdão, Jesus vem, nos perdoa dos nossos pecados, nos lava com seu precioso sangue, nos aceita na sua presença. Através disso, nós nos chegamos até a Deus. Amém. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, através de Cristo Jesus, estabelece no tribunal do céu o fato que você agora é justificado. Você não tem mais pecado. Você pode acessar, você pode entrar no lugar santíssimo, por isso que Paulo fala isso um montão de vezes. Você tem acesso livre. Você tem acesso livre porque você é santo. Lembre-se, os olhos do Senhor não podem contemplar pecado. Como é que eu entro na presença dele estando em pecado? Eu não entro na presença dele em pecado porque eu sou um justo agora, porque ele e somente ele me fez assim. Não dependeu de mim em nada. Não é porque eu faço 10 orações por dia, porque eu jejuo 40 vezes na semana. Não é por causa disso, é porque ele declarou isso. Vocês vão entender melhor a coisa agora. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui bem claro para vocês. Quando, no final do ano, o presidente do Brasil, mas pode ser o presidente de qualquer república, né, que tenha isso na sua Constituição, libera o indulto. O indulto. Ou seja, é escolhido uma pessoa ou um grupo de pessoas onde o presidente sanciona um decreto dando o indulto para aquelas pessoas. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: vocês estão perdoados dos delitos que vocês cometeram. Isso está na Constituição brasileira. O presidente Bolsonaro, antes de sair, ele deu um indulto para um deputado federal, que vocês sabem quem é, tá? Ele estava preso, aí ele teve que ser solto porque o Bolsonaro deu um indulto para ele, perdoou o delito dele. Agora, a pergunta que não quer se calar: perante a justiça, esse delito ainda permanece? O que vocês acham? Sim ou não, gente? Vamos lá. Sim ou não? O delito permanece lá na justiça? Bolsonaro assinou o decreto dizendo: você está perdoado. Mas perante a lei brasileira, perante o Supremo Tribunal, perante o juízo, esse delito, ele foi apagado, ele foi destruído de alguma maneira? O que vocês acham? Ele permanece. Foi preso de novo? O delito permanece. O delito permanece. Então, o Supremo não pode fazer nada, como não pôde fazer nada contra esse deputado, que é um bom exemplo para a gente aqui agora, porque o presidente perdoou ele. Eu me lembro muito bem que o Alexandre de Moraes foi para a mídia e disse: bom, é um direito do presidente, ele pode fazer isso, está na Constituição. Eles não puderam fazer nada contra esse camarada. Isso é perdão. Agora, o que é justificação? É quando esse delito é removido e o cara fica com a ficha limpa, não tem nada que mais desabone ele. Quando alguém vai lá, me dá toda a documentação, todos os dados que imputam a esse cidadão todos esses crimes. Me dá aí, anula tudo isso, deleta tudo, acaba com tudo, pega os processos, bota fogo, queima, rasga. O cara agora não tem mais nada que prove que ele é criminoso. Entendem? Isso é justificação. Simples assim. Simples assim. É um ato de Deus, gente. É um ato de Deus, não é nosso. Deus declara isso. Ele diz: é assim. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você se arrependeu dos seus pecados de forma verdadeira. Você entendeu a sua condição miserável, que você estava indo para o inferno, e agora você reconhece que sem Jesus você não pode fazer absolutamente nada. Você reconhece a sua insuficiência e que você só é suficiente em Cristo. Aí você diz: sim, Senhor, tudo isso que o Senhor está falando, eu reconheço, eu entendo assim. Então você está perdoado e justificado. Acabou, meus irmãos. Todos os meus pecados passados, todos. Porque o perdão tem a ver com a culpa, mas a justificação tem a ver com o que você é, com a pessoa que você é.
Essa obra de Jesus foi exatamente isso que ele fez. Ele absorveu o nosso saldo devedor de pecado e nos creditou a justiça dele. Só que a justiça dele é infindável, ela não termina. Então, nos garante hoje o nosso acesso a Deus é essa justificação, é o fato de nós sermos santos. A palavra de Deus diz aqui em Colossenses 2:14, diz assim: apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz, apagando a escrita, irmãos, deletando da base de dados. Não tem mais culpa, você não tem mais pecado. Somos santos, porque Deus declarou assim. Não é por minha causa. Não é por causa de vocês. Não é por causa dos nossos atos de justiça que a Bíblia chama de trapo de imundícia. Foi Deus que fez. Isso foi feito fora de nós, longe de nós, no tribunal do céu. E ponto final. A partir do momento que você entende que você é justificado, desde que você tenha compreendido todos aqueles passos anteriores que eu falei, isso é importante entender. Porque não existe justificação sem arrependimento, queridos. Não existe justificação se você não tem um entendimento correto de que é em Cristo, somente através dele, os méritos são todos dele, que não tem obras, mas através de Jesus. Aquilo tudo que nós aprendemos sobre arrependimento, sobre o fato de você se comprometer com Cristo, no seu arrependimento. Quando você tem todo esse entendimento, você é uma pessoa justificada. Isso é um ato, não é um processo. É um ato. Processo é santificação. Isso é processo. A gente vai até a sepultura nos santificando. Amém? Somos uma obra inacabada. E aí, dentro desse processo, vamos nos aprimorando. Mas a partir do momento que você tem esse entendimento, queridos, você compreende que você pode entrar na presença de Deus porque ele te declarou justo, aí a coisa é muito melhor. Né? Como eu me sinto livre ao saber que eu posso chegar diante de Deus. Antes, o sacerdote entrava uma vez por ano, lá no lugar santíssimo. Uma vez por ano. Hoje você pode botar o seu joelho no chão e entrar na presença de Deus. Gente, é a mesma coisa. A Bíblia diz que quando o sacerdote entrava dentro do lugar santíssimo, o fumo, a fumaça da presença de Deus subia. A coisa ficava tão impossível de você ficar lá dentro que as pessoas tinham que sair. Como a presença de Deus enchia o lugar. E eles faziam isso uma vez por ano, através de um camarada que tinha uma corda amarrada nele, porque ele podia cair duro lá. Entendeu? Um monte de sininho na roupa, para o pessoal ficar escutando, para ver se ele estava se mexendo mesmo. Vocês entendem isso? Como isso é maravilhoso, tremendo. E aí Jesus vem, faz toda essa maravilha, acredita na nossa conta a sua justiça, porque ele não somente pagou pelos nossos pecados, acabou o seu saldo devedor, mas ele bota dinheiro na tua conta, irmãos. E um dinheiro que nunca acaba, um valor que nunca termina. Isso é justificação. Mas vamos lá. Só para dar mais um alô aqui. O perdão, né? Falando novamente do perdão. O perdão cancela a culpa e as penalidades do pecado. O perdão é ato soberano da livre graça de Deus. O perdão, à luz da Bíblia e da razão, é um ato negativo. Pelo perdão, o pecador se depara... Pelo perdão, o pecador se despe dos andrajos vis dos seus pecados e das suas imundícies. É negativo porque você está deixando coisas ruins para trás. Aquela parte podre que estava grudada em nós, ela é deixada, ela é largada para lá. Tá? Na justificação, essa é a parte positiva. Por quê? Porque, como eu falei, teléu, foi o que Jesus declarou lá. Né? Ele acredita na nossa conta a sua justiça. E por isso podemos ser santos. Por isso podemos estar diante da face de Deus. Porque a justiça dele
está dentro de nós. Então, a justificação declara que as exigências da lei, e isso que é importante, acabei de dar o exemplo agora do deputado federal e da Suprema Corte. Entendeu? Neste caso aqui, quando Deus nos justifica, o tribunal não pode mais nos acusar de nada. Fomos justificados. Acabou. Então, a justificação declara que as exigências da lei estão plenamente satisfeitas, ou seja, não foi uma canetada. Não, alguém pagou por aquele delito. Então, a pena foi desfeita. Quem foi que pagou? Jesus pagou. Jesus pagou pelos nossos delitos, nossos pecados, nossas infâmias, né? Então, a dívida, ela foi paga, mas, na contrapartida, todos os registros que declaram os nossos feitos passados, eles são simplesmente desbaratados, eles estão acabados. E passamos a ser justos como se nada tivéssemos cometido antes. Continuando, queridos. A justificação é um ato judicial resultante do acórdão de um tribunal infalível, o tribunal de Deus, no qual os crentes são julgados e são encontrados sem culpa. Por isso, Deus os proclama justos. Somos justos pelos méritos de Cristo. Se nós tentarmos, vou colocar assim, se nós nos vermos na presença de Deus pelos nossos méritos, irmãos, a gente não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir se ajoelhar diante de Deus e conversar com Ele pelos seus próprios méritos. Você pode fazer isso porque Ele te declarou que você é justo e agora você tem essa entrada na presença dEle, porém, você precisa saber que você só consegue isso porque Jesus conquistou isso para você na cruz do Calvário. A justificação, o perdão e a justificação, eles trabalham de forma íntima, entrelaçados. Você tem o perdão dos seus pecados e a justificação dada por Deus através de Jesus Cristo. Então, realiza-se fora de nós, como eu falei agora há pouco, não em nós, no céu e não na terra, e por causa da morte substitutiva de Cristo, somos declarados inculpáveis diante de Deus. É Deus que declara isso. Na nossa cabeça fica difícil de entendermos isso, mas é assim que funciona, irmãos. É pela fé. É pela fé. Mas, meu Deus, e aquela tralheira toda que eu fiz lá atrás? E aquela imundice toda que eu era? Acabou, irmãos. Terminou. Não existe mais. Diante de Deus, você é justo por causa de Jesus Cristo. Tem uma responsabilidade aí depois que a gente vai entender no processo da santificação. Não é assim, acabou e agora posso fazer o que eu quiser? Não. Porque o cristão verdadeiro, aquele que entende isso, o arrependido, aquele cara que reconheceu os seus pecados e viu tão podre ele era, ele nunca vai desprezar isso que eu estou falando aqui agora. E com prazer e alegria no coração, ele vai fazer tudo aquilo que o Pai mandar. Porque ele é liberto, ele é justo agora. Então, ele quer mais é ficar pertinho do Pai dele, que declarou ele justo. Por causa da morte substitutiva de Cristo, somos declarados inculpáveis diante de Deus. Estamos quites com a sua santa lei. Eu lembro uma vez que o Carlos pregou e falou assim, Deus é bom, mas ele é justiça. Tem que satisfazer esse lado dele também. Ele é bom, amém, mas ele é justo. Quem é que vai satisfazer esse lado da justiça de Deus? Porque ele é santo. A Bíblia diz que ele não pode olhar pecado, ele não contempla pecado. Aí entra um cara na presença dele cheio de pecado, é raio que vai cair na cabeça dele. Entende como é que funciona? Todas as demandas da justiça divina foram satisfeitas mediante o sacrifício substitutivo de Cristo. O texto que eu falei para vocês é o de Abacuque 1,13, a parte A dele, quando diz, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e não podes contemplar a iniquidade. Como é que a gente conclui isso, irmãos?
A gente conclui da seguinte maneira: enfatizamos que quando afirmamos que somos justificados pela fé, não estamos dizendo que a fé é a base da justificação. Prestem atenção nisso. A fé é apenas a causa instrumental. A causa meritória é o sacrifício de Cristo. Tudo é baseado lá, queridos. A nossa fé é em cima dessa construção que Jesus fez. Ah, ele fez? Amém. Eu recebo isso, eu aceito isso para a minha vida, porque eu entendo como era a minha condição e como é que eu sou, e eu dependo disso, eu preciso disso na minha vida. A fé não é a causa, a fé é o meio, irmãos. A fé é o meio que nos leva a compreender isso. A fé é a mão estendida de um mendigo que recebe o presente de um rei. Imaginem esse quadro. A fé é a mão estendida de um mendigo que recebe o presente de um rei. Essa fé salvadora não é meritória e nem mesmo procede do homem. O mesmo Deus que dá o fim, ou seja, a salvação, também dá o meio, que é a fé salvadora. De tal forma que a salvação é obra exclusiva de Deus, de ponta a ponta, sem qualquer mérito do homem. Tinha que ser assim, irmãos, que se tivesse alguma interferência da nossa parte, não seria perfeito. Vocês entendem? O processo todo tinha que ser feito por Deus. Não tinha como nós fazermos isso. Porque nós não tínhamos as condições que Cristo tinha para poder fazer isso. Quem tinha que ir para a cruz era uma pessoa sem pecado, imaculada. Essa pessoa tinha que receber todos os nossos pecados. E essa pessoa tinha que nos ceder a sua justiça, para que nos tornássemos justos diante de Deus. É uma operação maravilhosa, só podia sair da mente de Deus. Então, não tem essa de carregar a cruz. Por isso que a pessoa pensa, mas eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que dar 3 pulinhos, carregar uma cruz de 50 quilômetros. Não precisa, porque tudo isso foi satisfeito por Jesus Cristo. Por causa, para sermos justos diante de Deus, teria que Jesus passar por dentro desse processo. Então, ele diz aqui, o mesmo Deus que dá o fim à salvação também dá o meio, a fé salvadora, de tal forma que a salvação é obra exclusiva de Deus, de ponta a ponta, sem qualquer mérito do homem. Na verdade, tudo provém de Deus, tudo é feito por Deus e tudo é consumado por Deus, para que Ele mesmo receba toda a glória, agora e eternamente. Percebem como o arrependimento é importante, meus irmãos, para que este ato de Deus aconteça? Mas onde tudo começa, queridos? Onde que tudo iniciou? Começa na disposição do verdadeiro discípulo de Cristo ter a fé bíblica nele. A fé bíblica é aquela fé que nós aprendemos aqui, que é crer, confiar e se comprometer. Crer no unigênito Filho de Deus, confiar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, porque ele passa a ser teu Senhor, e comprometer-se com ele. Sem esses 3 componentes, não tem fé, queridos, porque a fé é a conjunção de todas estas coisas. Romanos 5, para encerrar. Capítulo 1, partido 1, diz assim: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós não estamos mais em litígio com Deus. Nós não estamos mais em briga com Ele. Agora podemos entrar no lugar santíssimo. É só ajoelhar, meus irmãos. 00, discou 00, pronto. Já está lá, no pé do altar dele, lá do trono dele, ouvindo a voz dele, falando com ele. Acesso livre. A qualquer hora do nosso dia, podemos conversar com o nosso Deus, porque somos justificados por ele para isso. Então, Romanos diz isso. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E diz mais, versículo 2, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes
e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Toda a firmeza, a consistência do nosso conhecimento em Deus, da nossa fé nele, está baseada nisso, queridos. Tem muito cristão se arrastando por aí, se culpando, se esquecendo que ele é santo, ele foi justificado por Deus, e ele precisa assumir a sua posição de justo diante de Deus, porque foi Deus que declarou isso. Para que ele possa, e é importante isso, para que ele possa continuar no processo da santificação. A santificação é um desejo do cristão verdadeiro, queridos. A santificação não é a tábua que o pastor Carlos vai dar lá para a gente, né? Escrito num pedaço de papel, você tem que fazer isso tudo aqui. Não. A santificação é um desejo do cristão verdadeiro, do cristão genuíno, de cumprir o que a palavra de Deus manda ele fazer. A santificação é um processo que leva a nossa vida inteira, irmãos. A nossa vida inteira. Aqueles que se aplicarem de forma mais contundente, se esforçarem mais neste processo, receberão de Deus muito mais ainda. Se aproximarão muito mais do Senhor, terão revelações tremendas da parte dele. Porque se aproximarão mais de Deus. A Bíblia diz que sem santificação nós não vamos conseguir ver Deus. Então, a santificação ela é necessária, mas, antes de tudo, irmãos, ela é um desejo ardente no coração do santo. Ele foi declarado santo, ele foi declarado justo. Quem declarou? Deus. Por causa de quem? Por causa dos méritos de Jesus. Então, a partir do momento que ele tem essa compreensão, ele diz assim, eu quero mais disso para mim. Eu quero ser mais santo ainda. Eu quero me separar muito mais ainda. Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Não me importam os meus desejos. Eu vou renunciar à minha vida. Eu vou renunciar a esse mundo. Eu quero me aplicar nas coisas de Deus. Esse é o desejo do santo. E é isso que vai fazer com que ele se santifique cada vez mais. Nós vamos entrar mais para frente, na parte de santificação, os irmãos vão entender melhor. Versículo 9 desse capítulo 5 que nós estamos lendo. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. 11. E não somente isto, mas também nos regozijamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. O cristão verdadeiro, aquele que se arrependeu, aquele que reconheceu o seu estado original de pecado, de miséria, quando ele recebe toda essa dádiva de Deus, que o apóstolo Paulo diz aqui, que ele chama de graça, uma graça infinita, uma graça maravilhosa demais, né? Esse camarada, ele vai estar feliz, contente. Por isso que eu digo para vocês, a felicidade de um cristão, ela não está vinculada às circunstâncias. O cristão sempre vai ser uma pessoa feliz, porque ele sabe que, a despeito de todas as circunstâncias, mesmo aquelas que são contra ele, tá? Ele sabe nas mãos de quem que ele está. Ele sabe a quem que ele serve. E ele sabe o principal, meus irmãos, para onde é que ele vai. Um monte de gente aí fora não sabe para onde vai. Não tem a menor noção, né? Nós sabemos para onde nós vamos. Somos felizes. Irmãos, nós somos felizes. Esse Deus é maravilhoso demais, gente. Quando eu olho para ele e vejo todo o sacrifício dele por mim, olha que obras gigantescas. A gente se prende na figura de Jesus preso ali na cruz, sofrendo, ali sangrando, mas muitos de nós não entendemos e realmente a dimensão de toda essa construção divina. Isso é salvação, queridos. Isso é salvação. E por isso que o autor de Hebreus, mais uma vez, eu repito aqui, diz assim, como é que vocês pretendem escapar se vocês negligenciam essa tão grande salvação? Gente, isso é maravilhoso demais.
O que nós recebemos de Deus é um tesouro que não dá para a gente medir. Não é simplesmente, eu estou feliz. Não, irmãos, recebemos uma nova dimensão. Nós chegamos a um patamar que nós nunca poderíamos imaginar que um dia nós chegaríamos. Lembrem das suas vidas passadas, lembrem do que vocês eram antes, do desperdício de energia, das coisas erradas que todos nós fazíamos. E hoje somos salvos, justificados por Deus. O Espírito Santo mora dentro de nós, queridos. Nós carregamos Deus dentro de nós. Não existe nada mais maravilhoso do que isso. Deus mora dentro dos nossos corações. Então é por isso, irmãos, que a gente não pode desprezar nenhum momento que nós temos com Ele. Por isso que está escrito aqui, o cristão, esse cristão genuíno e verdadeiro, ele quer santificação para ele almeja isso, ele deseja isso. Ele quer crescimento espiritual, ele quer aprender a orar, ele quer aprender a louvar da forma correta, ele quer aprender a fazer as coisas que a Bíblia diz para ele fazer. Mas isso só vem, meus amados, no processo de santificação, quando há essa compreensão e quando nós entendemos o tamanho desse presente. Queridos, esse preâmbulo aqui é para nos nortear dentro da apostila, que nós vamos ver a partir de segunda-feira. Graças a Deus, fui até o final dessas 4 folhas aqui. Eu vou mandar essas 4 folhas para vocês, tá? Aqueles que puderem imprimir, imprimam. Quem não puder, é só... Pronto, a Isabel vai imprimir amanhã e vai mandar para todo mundo. Acabou o problema. Ninguém precisa imprimir mais nada. Então, coloque-se dentro das apostilas de vocês, tá? E, queridos, vamos entender o que o Espírito Santo está querendo nos ministrar. Essa base que nós estamos tendo agora é para nos despertar, para nos mostrar realmente o tamanho dessa salvação, o gigantismo dessa salvação. Não há nada mais precioso do que essa salvação, irmãos. Nada. Gente, quando eu tento imaginar esse processo, esse ato de Deus, processo não, esse ato de Deus de me justificar sem eu merecer, me perdoando dos meus pecados, simplesmente aceitando a minha posição de fé nele. Deus deu a si mesmo, ele deu o seu sangue. Olha só quantas coisas Deus nos deu. Ele sofreu, ele andou aqui durante 3 anos e meio, passou uma série de privações, de necessidades, para que nós pudéssemos ter a compreensão desse projeto glorioso. Quantas coisas Deus nos deu, queridos, e a única coisa que ele pede para nós é isso, é a fé nisso tudo que ele fez, na pessoa de Jesus Cristo. Aceitarmos isso na nossa vida, mas só podemos aceitar, irmãos, se nós reconhecermos que nós precisamos. E aí entra uma outra questão. Tem muita gente que aceita por aceitar, sem compreender o fato, sem compreender o tamanho de tudo que Deus nos outorgou, de que Deus nos deu. Então, hoje, nós estamos começando a aprender, tá, o tamanho desse projeto. E eu espero, com honestidade, de coração, que todos nós, a começar de mim, tá? A começar de mim aqui, tá? Que todos nós venhamos na compreensão desse tamanho desse projeto, a gente possa falar assim, meu Deus do céu, não, Deus merece mais de mim, eu estou dando muito pouco para ele, tá? Eu estou me apresentando muito pouco para ele, eu estou ministrando muito pouco para ele, ele fez tudo isso por mim, é verdade, é assim que funciona, é desse jeito que a coisa foi construída, então, meu Deus do céu, eu tenho que me apresentar para Deus, eu tenho uma necessidade premente dentro de mim, de servi-lo de coração, de alma, e com toda a força do meu ser. É esta mensagem que eu queria deixar para vocês, queridos. É muito mais, queridos, do que o Carlos, eu e o irmão Reginaldo ficarmos, entre aspas, dando bronca em vocês. É muito mais do que isso. É uma responsabilidade que cada um de nós tem. A partir do momento que você compreende... Gente, olha só. Eu vou encerrar com isso aqui.
A liderança da igreja está passando por problemas muito sérios, pessoais. Todos nós líderes aqui, os três, Reginaldo, eu, Carlos, estamos passando por problemas. Estamos sendo atacados de uma maneira que vocês desconhecem. Agora, vocês já viram alguma vez o Reginaldo lá na frente, desanimado? Ele pode até estar, mas ele não deixa de fazer aquilo que Deus manda ele fazer. Vocês acham que esse estudo de Atos é coisa fácil, meus irmãos? Eu estudei Atos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Exige muito, mas muito da pessoa. Exige horas de pesquisa. Vocês já viram a quantidade de detalhes que o Reginaldo traz na hora da lição? Foram horas pesquisando. Horas, irmãos. Não foram minutos, horas. Carlos, quando vai pregar, ele tem filho, ele tem esposa, ele tem uma empresa, ele tem clientes. Mas vocês já viram o Carlos chegar lá com qualquer coisa? Já viram o Carlos não se importar com a verdade que tem que ser dita? Ele não fala de qualquer jeito. Ele mostra na palavra de Deus como é que a coisa tem que ser. Ele faz o papel dele de pastor. Pode estar sangrando, mas ele está lá na frente cumprindo a missão dele. Eu, idem. Irmãos, nós temos problemas tantos quantos vocês têm. Mas nós não caímos pelo caminho. Somos super-homens? Não, não. Quando eu estou na pior, sabe para quem que eu vou chorar? Lá para o Carlos. Eu vou lá chorar no ombro dele. E choro, irmãos. E choro. Tá? Reginaldo tem em mim e nele os mesmos confidentes. Carlos tem em nós dois os mesmos confidentes. Nós confidenciamos. Quando um não está aguentando mais, abraça para o outro levantar. A importância do corpo, irmãos, é essa. Você sozinho, você não vai conseguir nada. A única coisa que nós estamos tentando mostrar para vocês é uma experiência que nós três estamos passando e a gente não cai, porque a gente cumpre o princípio bíblico. É só obedecer o que está na Bíblia. É só obedecer lá. Não temos mérito nenhum, somos pessoas tão comuns quanto qualquer um de vocês. No entanto, nós obedecemos o que a palavra de Deus diz. Conhecemos a nossa responsabilidade como líderes, como pastores, como aqueles que vão conduzir rebanho. Tá? Não há nenhuma redoma especial sobre nós. Passamos por muitos problemas, irmãos. Eu estou com problemas graves aqui em casa. O Carlos também, e com certeza o Reginaldo também. Então, preciso que vocês entendam que quando eu vejo vocês se entregando a determinadas situações, eu fico triste, porque vocês têm a nós, e nós temos vocês. Então, o corpo é que funciona nessa hora. A insistência nossa é nesta direção, somente nesta direção. Eu estou aproveitando esses minutos apenas para dar esse finalzinho, para que vocês entendam por que tamanha preocupação. Por que ficarmos aqui falando sobre estas coisas que estamos falando aqui? Porque nós sabemos que isso é verdade, experimentamos isso na nossa vida. Então, queridos, é só obedecer a palavra. Só obedecer a palavra. Amém? Segunda-feira, se Deus assim permitir, se Ele não voltar antes, estaremos juntos aqui novamente, aprendendo dessa palavra. Tá? Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Tá? Vamos orar para encerrar? Pastor Carlos, pode orar pela gente? É possível? Posso sim. Se Davi chegar correndo aqui, vocês perdoem, tá? Não tem problema. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por podermos aprender da tua palavra, compreendermos os teus ensinamentos, os fundamentos da fé, Senhor, que nos fortalecem, que nos edificam. Pai amado, conserva a tua palavra em nossos corações, Senhor. Conserva para que possamos crescer na graça e no conhecimento de ti, Amém. Para que não sejamos, meu Deus, arrebatados por ensinamentos falsos, para que não sejamos levados, Senhor, por qualquer vento de doutrina, mas que tenhamos em nosso coração, Senhor, a certeza da nossa fé, Aleluia. a compreensão perfeita daquilo que é a tua vontade, daquilo que é o teu querer. Se em algo, Senhor, temos falhado, perdoa-nos, Senhor, e
Obrigado, Senhor, por sermos justificados por Ti. Glória Por não a Deus. ser pelas obras dos nossos braços, por não ser por aquilo que nós fazemos, Verdade, mas Deus. pelo Teu ato de justiça naquela Aleluia. cruz, que nós hoje podemos ser chamados Aleluia. filhos de Deus. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, queridos. Até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Amém? Fique com Senhor, assim, ó, Amém. paz. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Paz.